E aí, beleza? O nome do anime tá aí na descrição. Ele nasceu com o poder do deus demônio e se tornou o Demon Slayer mais forte do mundo. Em uma noite fria, uma mãe dá à luz a meninos gêmeos. Um dos meninos, chamado Yukio, parece ser perfeitamente normal, enquanto o outro gêmeo, Rin, é cercado por uma chama azul incomum, indicando que ele é filho de um demônio. O demônio mais poderoso, Rin, era como qualquer outra criança, exceto porque ele tinha um coração muito bom e sempre queria fazer a coisa certa. Mas havia algo diferente do Rin. Ele era muito forte e tinha um temperamento ruim, que costumava ter brigas com os outros e acabava machucando eles. Mesmo os professores e os outros alunos ficavam com medo dele. Começaram a chamar ele de filho do demônio. Foi muito difícil pro Rin, porque ele só queria se encaixar e ser como todo mundo. Felizmente, o Rin tinha alguém na sua vida que poderia o ajudar, que no caso é o seu pai adotivo Shiro. Ele era o único que poderia acalmá-lo e impedir ele de machucar alguém. O Rin olhou para o Shiro e queria ser como ele quando crescesse. Apesar dos seus problemas, o irmão Yukio o protegia e o encorajava a seguir os seus sonhos. O Rin teve um pouco de dificuldade, ele se envolveu em brigas e isso causou problemas para ele quando ele se meteu em uma briga com um grupo de crianças. Quando ele voltou para casa, o seu irmão ficou chateado com ele porque ele se mete em encrenca. O Shiro de novo fala com ele sobre a importância de encontrar um emprego respeitável e fazer algo por si mesmo. Rin não gostou de ser repreendido pelo seu pai, e eles acabaram discutindo sobre isso. O Yuki cuidou do Rin e os irmãos tiveram uma conversa sincera sobre os seus sonhos e ambições. O Yuki queria se tornar um médico, e o Rin queria ser respeitável e fazer algo por si mesmo, mas não sabia por onde começar. O Yuki sugeriu que ele deveria ir para o trabalho na entrevista que o Shiro havia marcado para ele. Essa era uma oportunidade muito boa para começar e construir uma vida melhor para si mesmo. Enquanto o Rin andava pela cidade, ele notou algo estranho no ar. Havia muita fuligem de carvão, mas ninguém parecia notar. Enquanto caminhava por um beco, o Rin encontrou o mesmo grupo que havia causado problemas para ele antes. Mas, dessa vez, algo estava diferente. O líder da gangue tinha uns chifres e um rabo. O Rin tentou ir embora, mas o líder não estava feliz com isso e uma briga começou entre eles. O demônio puxou um ferro quente e prendeu o Rin no chão, prestes a queimar ele. Mas algo aconteceu, e o corpo do Rin ficou coberto de chamas azuis que o demônio reconheceu como as chamas do demônio rei. Isso foi um choque pro Rin, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Felizmente, o Shiro apareceu e falou um versículo que exterminava o demônio do líder do grupo da criançada. O Shiro explicou ao Rin que ele era na verdade o filho do demônio mais forte de todos os tempos. Ele passou para explicar o que são os demônios e de onde eles vêm, e quais eram os poderes do Rin. Então, os dois voltam para casa, mas as coisas estavam prestes a mudar. O Shiro começou a arrumar os pertences do Rin e explicou que ele nasceu de uma mãe humana e um demônio. Ele deu a Rin uma espada que se chama Kiakara, que era uma espada Demon Slayer. O Shiro revelou que ele era um exorcista e que ele havia transferido os poderes demoníacos do Rin para a espada quando ele nasceu. Foi um choque para o Rin saber que ele era o único nascido com esses poderes. O seu irmão gêmeo Yukio não nasceu forte o suficiente para ter poderes demoníacos. O Shiro também explicou que quando o Rin desembainhasse a espada, ela se transformaria na sua forma demoníaca. O Shiro então pedia ao Rin para sair enquanto ele lidava com um demônio atacando a igreja, mas o Rin se sentiu confuso e magoado. Ele acreditou que eles o queriam fora das suas vidas, então ele voltou para dentro e queria que as coisas fizessem sentido. O Shiro tenta impedir ele, mas o Rin estava se sentindo confuso e magoado. Ele até disse ao Shiro que ele não era o seu pai verdadeiro e era para ele parar com esse fingimento. Infelizmente, essas palavras partiram o coração do Shiro e algo chocante aconteceu. Uma chama azul começou a cobrir o seu corpo, revelando que o demônio estava possuindo ele. Ele disse ao Rin que ele se juntaria a ele e arrancou os dedos do Shiro. O sangue escorria dos seus dedos e abriu o portão monstruoso de Jahana, que era um mundo onde o demônio vivia. O Rin, assustado, estava sendo puxado para dentro do portão e gritou por socorro, mas o Shiro recuperou o controle do seu corpo e pegou o seu colar e escolheu a exclusão dele para salvar o Rin. Em seguida, ele desbloqueou seus poderes demoníacos, liberando a espada e se transformando na sua verdadeira forma de demônio. As suas orelhas ficaram longas e pontiagudas. Cresceu um rabo demônio e ele estava coberto de chamas azuis. Ele usou isso para destruir o portão. Quando a manhã chegou, o Rin notou o cadáver do Shiro e chorou pela sua morte.
O Rin compareceu ao funeral do seu pai e conheceu o Mephisto, outro filho do demônio. O Mephisto explicou ao Rin como um filho do demônio ele tem duas opções, matar todos lá ou ser morto. Mas o Rin tinha outros planos e ele queria se tornar um exorcista, assim como seu pai adotivo. O Mephisto fica chocado ao escutar isso, mas o Rin alegou que ele não era filho do demônio, seu verdadeiro pai era o Shiro. O Mephisto perguntou ao Rin por que ele queria se tornar um exorcista. A resposta do Rin foi simples, mas poderosa. Ele disse que iria espancar o demônio. Após um momento de silêncio, o Mephisto histericamente decidiu se tornar o novo guardião do irmão e levou os dois para True Cross Academy, uma escola normal com um curso de exorcismo. Ele explicou a eles que ele não podia sair do campo sem permissão. Ele avisou o Rin que a sua identidade como filho do demônio deveria permanecer em sigilo total. Então, quando o Rin chegou à sua aula de farmacologia demoníaca, ele ficou surpreso ao descobrir que o Yukio era o seu professor. A primeira aula dessa sala era receber um ferimento de um demônio. Era algo que era necessário para se tornar um exorcista. O Yukio tinha que se certificar de que todos os alunos da classe tivessem um, e ele planejava atrair goblins para isso. Mas o Rin estava se sentindo confuso e exigiu uma explicação do seu irmão gêmeo. O Yukio disse aos alunos para irem embora, e então ele revelou que havia se tornado um exorcista há 2 anos e ele começou o treinamento de exorcista, ele tinha 7 anos e recebeu uma ferida demoníaca do Rin no dia que eles nasceram. O Rin não podia acreditar que seu irmão havia escondido tudo isso dele por um bom tempo. Então, se sentindo frustrado e magoado, o Rin agarrou o braço do Yukio e perguntou por que ele nunca lhe contou nada. Essa ação do Rin fez com que o Yukio largasse um sangue que ele levou para lá de uma horda de goblins e ela caiu no chão, infestando a sala de goblins. O Yukio rapidamente entrou em ação e começou a atirar neles para acabar com eles. Em um momento tenso, o Rin se aproxima do Yukio e pergunta como ele se sentia sobre isso, já que eles não conversavam desde a morte do seu pai. O Rin queria saber como o Yukio se sentia sobre ele, já que o Yukio sabia a verdadeira identidade do Rin. Infelizmente, a resposta do Yukio não era o que o Rin esperava. O Yukio considerava o Rin um perigo para todos, e ele acreditava que o Rin deveria ou se entregar ou simplesmente morrer, em uma dura verdade que machucou o Rin profundamente. Para piorar as coisas, o Yukio acrescentou que a morte do seu pai foi culpa do Rin, porque o Rin era a única fraqueza do Shiro. O Yukio mencionou que o Rin machucou o Shiro, dizendo que ele não era o seu pai. Isso permitiu que o demônio assumisse o seu corpo e controlasse ele. O Yukio apontou a sua arma para o Rin e a raiva do Rin começou a ferver sobre o seu corpo e ele começou a emanar chamas azuis por toda a parte. E ele puxou a sua espada, revelando sua verdadeira forma demoníaca. Ele correu em direção ao Yukio, mas nessa hora algo inesperado aconteceu. O Rin passou por seu irmão gêmeo e matou um enorme demônio que estava quase atacando o Yukio por trás. Depois que ambos se acalmam, o Yukio perguntou ao Rin sobre os últimos momentos do Shiro, e o Rin simplesmente disse a ele que o Shiro morreu o protegendo, e ele decidiu que ele não poderia ter mais pessoas se machucando por causa dele, e ele decidiu se tornar um exorcista para proteger os outros. O Yukio sorriu e revelou que tinha o mesmo motivo para se tornar um exorcista. Ele queria proteger os outros, especialmente o Rin. Depois que o Rin foi para o seu dormitório, ele descobriu quem era o seu colega de quarto. O Yukio disse a ele que eles eram os únicos dois lá, porque o Rin era considerado perigoso e o Mephisto queria que alguém ficasse de olho nele. No dia seguinte, o Rin e Yukio acompanharam e usaram a chave de um fornecedor para chegar a uma loja exclusiva para exorcista. Enquanto eles estavam lá, eles conheceram uma jovem chamada Shimi, que estava lutando com um demônio que fez raízes crescerem nas suas pernas. Se sentindo solitária, o Rin e o Yukio decidiram ajudar ela e juntos eles foram capazes de derrotar o demônio e salvar a Shimi. Depois disso, a garotinha se juntou à classe como uma nova aluna, mas o Rin se esforçou para ficar acordado durante as aulas. Ele escutou Rudy falando por que o Rin estava na escola de exorcista, o que fez o Rin se sentir mais constrangido. Mais tarde, na aula de farmacologia demoníaca, que o Yukio dava aula, ele entregou alguns testes para os alunos que eles haviam feito. O Rin, bem desapontado, ao ver que ele tinha tirado apenas 2 de 100, o Rudy tirou 98. O Rin estava se sentindo frustrado e chateado, mas o Rudy disse a ele para se esforçar mais, ao invés de tentar impressionar garotas. Mas o Rin afirmou que um cara com as atitudes dele provavelmente trapaceou para poder ter uma pontuação dessa.
O Rudy respondeu que ele trabalhou duro para se tornar um exorcista e não confiava na sua aparência e atitude. A discussão deles continuou enquanto eles eram arrastados para longe um do outro. Mais tarde, na aula de prática de atletismo, a sua raiva um pelo outro só continuou a aumentar. Durante um exercício de treinamento envolvendo um sapo gigante, as tensões entre o Rin e o Rudy transbordam mais uma vez. O Rudy chutou o Rin nas costas, fazendo com que ambos caíssem no chão. Então eles tiveram que ser afastados um do outro mais uma vez. O objetivo do Rudy era matar o demônio, e ele decidiu bolar um plano pro Rin provar que ele estava falando sério em se tornar um exorcista. Tudo o que ele tinha que fazer é andar até o sapo e tocar nele sem que ele o atacasse. No entanto, o Rin se recusa a fazer isso, sabendo que ele não poderia pegar a sua espada agora, caso ele precisasse para se proteger, como tem pessoas do seu lado agora. Então Rudy decidiu fazer isso ele mesmo. Ele se aproximou e ele começou a lembrar de como ele foi ridicularizado por todos quando era uma criança. Sentindo isso, o sapo ceifador atacou. Mas no último segundo, o Rin pulou na boca do sapo e salvou o Rudy e olhou profundamente nos olhos do sapo, ordenando que o deixasse em paz. O monstro obedeceu imediatamente depois de ver as chamas azuis do demônio nos seus olhos. O Rin voltou até o Rudy para falar com ele com um olhar determinado no seu rosto e declarou que seria ele quem derrotaria o demônio. No dia seguinte, na aula do Yukio sobre o exame anual, que era um teste bem difícil, todos os alunos tinham que fazer. Ele também anunciou que faria um acampamento de treinamento de uma semana para a turma se preparar para ele, que começaria na semana que vem. O Yukio entregou uma fórmula que precisava ser preenchido para participar do campo de treinamento, e os alunos tiveram que escrever em qual classe eles esperavam se tornar exorcista. O Brin ficou confuso e perguntou o que era uma classe, e os seus colegas explicaram as 5 classes diferentes de exorcista para ele. Depois de aprender sobre isso, o Rin decidiu que queria se tornar um cavaleiro. Uma semana depois, a classe chegou aos dormitórios abandonados, onde o Rin e o Yukio moravam. O Rin percebe a Shimi esperando no corredor e pergunta o que ela estava fazendo ali. A Shimi tenta evitar a pergunta e diz que ela precisava ir buscar um pouco de leite e de frutas. Mas o Rin percebe que ela estava agindo estranho e praticamente se humilhando para chegar perto de algumas garotas da classe. Então ele agarra o braço dela e pede para que ela pare. A Shimi, com lágrimas nos olhos, diz a ele que ela só quer ajudar alguém. Essa é a primeira vez que ela faz um amigo. Então ela puxa o braço e foge gritando que o Rin não entenderia. O Rin persegue ela e quando escuta gritos vindo do banheiro, o Rin diz a Shimi para ir até o Yukio que ele vai investigar o que está acontecendo. Quando o Rin chega ao banheiro, ele vê que tem um bicho lá dentro. Era um Ghoul que estava querendo atacar as meninas. O Rin interrompe o ataque e ordena que as meninas rasguem os papéis de convocação. A Shimi chega à sala e diz ao Rin para distrair o Ghoul enquanto ela trata os ferimentos dos seus colegas de classe com seu amiguinho. Uma pequena criatura que ela pode controlar e fazer planos. O Rin estava apanhando do Ghoul e a coisa estava ficando muito feia. Mas o Yukio chegou com a sua arma e assusta o Ghoul antes que ele possa machucar mais alguém. O Yukio agradece a Shimi por tratar os ferimentos dos seus amigos corretamente, porque ela teria morrido se não recebesse ajuda. No dia seguinte, Rin pergunta ao seu irmão Yukio sobre o Ghoul e o Yukio diz que a situação estava sendo investigada, mas eles precisam ser cautelosos enquanto a isso. Lá na aula, as meninas estavam lutando para recitar as escrituras, então Rudy se interrompe na frente e termina para elas. Isso leva a uma discussão entre ela e o Rudy. O Rin tenta ficar entre eles para parar a luta. Infelizmente, a menina ataca o Rudy, mas o Rin leva o golpe. Como resultado, toda a classe é detida. Enquanto isso, na detenção, algumas luzes se apagam repentinamente e o Ghoul do ataque passado entra na sala. O amiguinho da Shimi criou uma barreira de árvore para segurar o Ghoul, mas um outro apareceu. Eles tentam romper a barreira e o Rin percebe o perigo que eles corriam ali e decidiu agir para proteger seus colegas. Ele saiu da sala e atraiu um dos Ghouls para que ele pudesse escapar. Infelizmente, enquanto eles estavam tentando ligar a energia de novo no porão, ele foi atacado pelo Ghoul e o Rin revidou com as suas chamas azuis. Mas de repente um professor apareceu e revela que foi ele quem convocou os Ghouls. Em um outro ataque de raiva, o Rin derrotou o Ghoul que estava o perseguindo, mas o professor sumiu. Quando o Rin volta à sala de detenção, ele descobre que os alunos conseguiram derrotar o outro Ghoul sem ele. Então o Yukio chama seguindo pelo outro professor.
Quando o Rin estava prestes a avisar o Yukio sobre o outro professor, o Mephisto de repente apareceu e chuta o Rin, interrompendo tudo. O Mephisto revela que o ataque dos Ghouls na verdade fazia parte de um exame que os alunos deveriam passar. Ele também anuncia que os resultados do exame será revelado no dia seguinte. O Yukio questiona o outro professor sobre o porquê que ele passou dos limites do exame, mas o professor afirma que ele estava apenas seguindo as ordens dadas a ele pelo Mephisto. À noite, quando o Rin estava dormindo, o outro professor entra furtivamente no seu quarto e tenta matar ele com uma arma gigante que ele usa para fazer cálculos de convocação. No entanto, o Yukio já havia sentido algo e levou o Rin até outra sala. O Yukio confronta o outro professor e os dois começaram a brigar, mas o professor consegue distrair o Yukio e convoca seu familiar mais forte, um demônio de classe alta chamado Nabrius. Assim como Nabrius estava prestes a atacar o Yukio, o Rin apareceu e esfaqueou o demônio com sua espada. Mas antes que ele possa atacar o professor derrama água benta no Rin e o Nabrius o agarra. O Yukio destrói o círculo de invocação para salvar o Rin. Então ele confronta o professor e exige saber quem ele é. O professor revela que ele é um sobrevivente do Cavaleiro Azul, um evento no dia em que os gêmeos nasceram, quando o demônio supremo possuiu muitos exorcistas e os matou. Ele perdeu a sua família. O Rin diz a ele que vai lutar com ele quantas vezes quiser, desde que ele pare de envolver pessoas inocentes nisso. O professor vai embora, e no dia seguinte, o Mephisto anuncia que todos da classe foram promovidos ao segundo escalão mais baixo de exorcista, deixando o Rin um passo mais perto de derrotar o seu pai. O que vocês acharam dessa história? Deixa nos comentários.